Olá, sejam todos bem-vindos a mais um espaço de debate agrobusiness. Hoje vamos falar sobre o papel do Estado para o desenvolvimento do setor agrícola. Para tal, contamos com 3 convidados de honra, que desde já agradeço. Doutora Tatiana Mata, presidente pelouro do agronegócio da CTA, Dr. João Mosca, representante do Observatório do Meio Rural, e Dr. Brasiliano Salvador, representante do Fundo de Desenvolvimento Agrário. Muito obrigada pela presença. Os chefes de Estado e Governo da União Africana, preocupados com o fato de 30% da população africana sofrer de desnutrição crônica, comprometeram-se em apoiar com 10% do orçamento do Estado para o setor agrícola e rural. Em Moçambique, apenas 7% tem estado a ser alocado para esta área. Doutor Brasiliano, o que é que se passa? Obrigado por esta oportunidade que nos concede de estar a discutir o problema da agricultura que interessa o povo moçambicano. O governo está ciente do investimento que tem que ser feito no setor agrário. Há vários compromissos feitos ao nível da própria África, ao nível dos ministros da Agricultura da África. Já houve várias intervenções nesse sentido e o compromisso é que no mínimo se aloque 10% do orçamento do Estado para a agricultura. E se formos a ver, ao longo dos anos, a alocação de recursos para a agricultura tem vindo a subir. Não tem sido fácil, conforme sabemos, as necessidades ainda são muito grandes, mas também há várias intervenções nesse sentido para suprir o déficit de orçamento que temos na agricultura. Temos algumas evidências dessas intervenções? Temos várias evidências, a formação de empresas para responderem para o setor agrário, o convite a investimentos externos para participar diretamente no setor da agricultura, a criação de linhas de crédito que para apoiar diretamente o camponês que não tem acesso ao crédito do banco comercial. O trabalho tem sido feito pelo FDA, pelo Fundo dos 7 milhões, por organizações não governamentais. Há várias intervenções no sentido de tentar ver se busca-se muitas parcerias, muitos recursos para apoiar a agricultura. Doutora Tatiana, o que acha desta busca de parcerias para apoiar o setor agrícola? Isto compromete de alguma forma o agronegócio? Não, eu acho que é a responsabilidade de todos os intervenientes no mercado, mesmo a tentar melhorar a situação em que nós estamos. Então, o setor privado, o setor público, mesmo tem que trabalhar em conjunto para podermos desenvolver o setor em si, né? Sim, o governo tem o seu papel, ok? Garantindo que infraestruturas e outras coisas e políticas, né, são criadas, não é mesmo? Mas também o setor privado tem o seu papel, que é o investir, o trabalhar em si, executar mesmo para garantir que a gente consegue alcançar os objetivos. Eu já questionava ao Dr. Mata quais são as evidências deste apoio. Eu vou perguntar a si, quais são as evidências do setor privado? Disse que tem estado a apoiar. Como é que nós podemos verificar isso? Não, a gente pode ver que o setor privado tem estado a investir no setor agrário, não é mesmo? É verdade que existem ainda condições que não favorecem, né, o desenvolvimento, mas não é que o setor privado não esteja lá. Nós temos o setor privado nacional e também internacional que identificou o setor agrário como um setor com potencial. Afinal de contas, nós temos quase 4 milhões de terra, não é mesmo, neste país, 3,6. Existem vários recursos naturais que possibilitam, que fazem com que Moçambique seja um país, não é mesmo, com esse potencial para desenvolver o setor. Então, o setor privado tem investido na agricultura, criando também até infraestruturas que o próprio governo deveria criar. O setor privado tem vindo a fazer isso. Temos exemplos na área da produção primária mesmo, não é mesmo? Falamos, até um tempo atrás passou aqui a MLT, passaram também, temos outros produtores de banana, produtores de citrinos, por aí fora, que, né, têm vindo a investir, okay, no próprio setor. Agora, o setor privado também tem investido em termos de prestação de serviços, né, para apoiar, para garantir que existem serviços de suporte para o próprio setor. Então, nós, como setor privado, temos feito a nossa parte, o governo tem que fazer a sua também, não é mesmo? E achamos que ainda
há espaço para ambas as partes, né, poderem trabalhar mais. Doutor João Mosca, estamos aqui a falar que apenas 7% do orçamento do Estado está a ser destinado para o setor agrícola e rural. Nota-se este engajamento do governo nas zonas rurais? Quer dizer, é verdade que nos últimos 3, 4 anos houve um aumento de orçamentação para a agricultura, embora não tenha alcançado ainda os 10%. Mas, às vezes, o importante não é tanto o volume de recursos, mas como eles estão sendo utilizados, não? E nota-se que, primeiro, o Ministério da Agricultura e todo o aparelho da administração pública relacionado direto e indiretamente com a agricultura, até o momento não tem tido capacidade para utilizar os recursos que se dizem que são poucos. Portanto, é feita uma orçamentação no plano orçamental, mas depois, ao fim do ano, não chega a 70%, 80% de execução do orçamento da agricultura. Isso, embora esse nível de execução tenha vindo a aumentar um pouco também nos últimos anos. A segunda questão é a qualidade do gasto, não é? Verifica-se que naqueles sectores que têm maiores efeitos sobre a produção, é onde existe menos alocação de recursos dentro do próprio orçamento do Ministério da Agricultura. Estou a falar da investigação agrária, estou a falar da extensão rural, estou a falar de algumas infraestruturas diretamente produtivas. Nos últimos anos houve algum investimento importante no regadio, nos regadios, através de fundos externos, mas esses regadios depois necessitam de muitos outros aspectos, depois da construção da infraestrutura, que depois falham. Significa que muitos das infraestruturas de regadios, neste momento, estão sendo utilizados praticamente como áreas de sequeiro. Portanto, há esse problema de, após a infraestrutura construída, haver um conjunto de ações que exigem para que essa infraestrutura esteja rentabilizada, não é? Isso não está a acontecer. Portanto, significa que, além da maior orçamentação, é necessário que dentro do Ministério da Agricultura exista uma alteração interna da alocação de recursos para os sectores que mais diretamente têm efeitos positivos sobre a produção. Neste momento existe muito gasto de natureza administrativa, de natureza institucional, de gastos com os salários dos funcionários públicos, etc. E, portanto, é isso que absorve grande parte do Orçamento do Estado. Portanto, penso que, talvez mesmo antes de se requerer maiores volumes de recursos, o importante seria, dentro do Ministério da Agricultura, pensar-se nessa realocação interna dos recursos, não é? Porque sem isso podem vir mais recursos, mas se forem mal utilizados, ineficientemente utilizados, os efeitos sobre o desenvolvimento e o crescimento da produção é muito pequeno, não é? Em relação ao setor privado, penso que o Ministério da Agricultura diretamente não tem feito muito, não é? Pode dizer que haja algumas linhas de crédito com taxas bonificadas, portanto subsidiadas comparativamente com as taxas de juros de mercado. Pode ser que existam alguns subsídios, mas muitas vezes os próprios agricultores não têm acesso aos subsídios por razões diversas, subsídio ao combustível, subsídio de energia, por causa de uma pequena parte das pessoas têm eletrobombas, enfim, há um conjunto de subsídios que uma pequeníssima parte dos agricultores tem acesso a eles, embora esses subsídios sejam instituídos e estejam constituídos, não é? Por outro lado, há também ações governamentais que são contraditórias entre si. Por exemplo, subsidia-se o arroz em Chocoé, mas depois importa-se arroz ou existe importação de donativos de arroz que se vende no mercado interno a preços muito mais baixos que aqueles que os produtores nacionais têm a capacidade de competir com esse arroz. Portanto, há aqui efeitos contraditórios que acabam por anular a boa intenção, entre aspas, do Estado em subsidiar um outro sector, uma outra produção. Portanto, há aqui, penso que muitas coisas para corrigir dentro das políticas agrárias, não é? Por agora termino.
Ok, sobre a intervenção do Estado no arroz vamos falar um pouco mais adiante, porque é um tema amplo. Estamos aqui a falar da intervenção do Estado, da intervenção do setor privado. Não estaremos a confundir este aumento do orçamento, esta intervenção do governo, e estamos a transformar, ou seja, a confundir o Estado com o banco. Não é isso que está aqui a acontecer, Dr. Salvador? Obrigado. E eu acho que não estaríamos aqui a confundir o Estado com o banco. O papel do Estado é de criar instrumentos reguladores, leis que favoreçam que a atividade agrária seja desenvolvida de forma competitiva, próspera e sustentável e equitativa, que é o grande desafio neste caso. Então, o Estado, como tal, não se comporta como banco, mas cria condições para que o pequeno agricultor tenha acesso aos recursos financeiros, aos insumos para a produção. Conforme sabe, a cadeia de valor agrário é muito complexa, é muito vasta, e a nossa agricultura, mais de 80% dos praticantes são do setor familiar. Eles não têm condições de acesso a esse recurso todo de que nós falamos, então precisa que se criem condições para que eles tenham acesso. É neste sentido que o governo cria instituições, como é o caso da instituição de onde vem o Fundo de Desenvolvimento Agrário, que providencia, para além dos recursos para a produção, o próprio crédito agrário. Temos o CEPAGRI, que é o Centro de Promoção da Agricultura. Eles são o olheiro de ver onde está a oportunidade para investir na agricultura e chamam investidores. Temos o CPI, temos o Dr. Mosca falou aqui da irrigação, que é uma área que preocupa muito o Estado, porque se nós conseguimos equipar as nossas terras com o sistema de irrigação, seja eles de pequenos sistemas ou sistemas de grande envergadura, vamos melhorar muito a produção e a produtividade. Então foi criado agora o Instituto Nacional de Irrigação, que está a zelar só pela área de irrigação, para tentar fazer o levantamento dos regadios que existem, tentar criar um novo regadio, reabilitar os existentes. Então, o papel do Estado é mesmo criar condições para que a agricultura aconteça da melhor maneira possível. Então, não estaria necessariamente a confundir com o banco, porque esse orçamento é exatamente para a criação dessas condições. Doutora Tatiana, o que pensa em relação a este aspecto? Olha, eu sou da opinião que a função do Estado é facilitar, o Estado tem que ter um papel facilitador. Então, garantir que existam infraestruturas no local, não é mesmo? Para que as coisas aconteçam, políticas no local. Então, o Estado, na nossa opinião, não deveria estar a executar, não é mesmo? Porque aí começa a concorrer com o setor privado, não é? Com a força do mercado. É verdade que há algumas atividades, por exemplo, algumas funções que o Estado pode sim executar se não houver no mercado, né, quem o faça. Principalmente quando são investimentos públicos ou investimentos muito grandes que o setor privado em si não pode assumir, então é aí que o Estado entra. Então, quando falamos sobre, por exemplo, o financiamento, temos também que ter o cuidado de não criarmos vamos assim dizer, criarmos um ambiente onde desencoraja o setor privado de agir, ou onde cria uma atitude, mesmo do consumidor daquele crédito, de que pertence ao Estado, porque é que eu tenho que pagar, não é mesmo? Porque temos situações onde não se consegue provar, não é mesmo, que as pessoas pagam. Ou a gente vê que as taxas de pagamento são muito baixas quando as pessoas sabem que os fundos são do Estado, né, em relação quando é do setor privado. Então, fala-se assim de garantir que a extensão de recursos de serviços financeiros chegue às zonas rurais, por aí fora, mas o custo do fazer é muito alto. Não é mesmo? Porque não existem infraestruturas, sejam lá estradas, energia, por aí fora. É aí que nós achamos que o Estado deve entrar, garantir que exista a eletrificação rural, que existem condições de acesso à água, por aí. E isso é que a gente precisa que o Estado foque mais, né, nos próximos anos, para o setor privado sentir que tem condições de entrar e de uma forma mais competitiva poder fornecer serviços, né, nesses locais, né, para beneficiar o pequeno e o grande não sei, produtor neste caso, né. Falando também sobre o acesso a insumos agrários, não é mesmo?
não podemos ter um sistema onde o produtor recebe algo, a gente diz marrala, né? né? Comparado quando o setor privado está a lutar para tentar pôr loja, né, no local. Então, também não há como concorrer com esse tipo de intervenções. E o papel do setor privado, neste caso, também não é concorrer com o pequeno produtor? Não, o pequeno produtor está fazendo um trabalho, o pequeno produtor até tem a sua microempresa, então ele é setor privado. Não é mesmo? Quando nós falamos do setor privado, estamos a dizer que é todo aquele que tem uma intervenção econômica, não é mesmo? Seja ele pequeno, médio ou grande, né? que está a usar muitas vezes os seus próprios recursos, não é mesmo? Mais que ele vai buscar num banco, não tem problema, mas que está a usar recursos que não são que não é uma entidade de Estado, neste caso, okay. né? Como Estado. Então, esse é o setor privado deste país e cerca de 95,3%, se não estou em erro, das entidades neste país são setor privado, são mais pequenas e médias empresas, né? E são essas empresas que nós temos que ajudar e que o Estado tem que entrar para criar políticas, não é mesmo? Falamos do custo da energia, por exemplo, não é mesmo? O código já foi aprovado há muito tempo, por exemplo, para reduzir o custo da energia, né, os impostos de energia para o uso na produção agrícola. Mas há cerca de 7 anos que isso não anda. Então, é quando a gente se pergunta o que é que se passa. Né? Já foi aprovado, então vamos implementar. A gente precisa que o Estado seja mais eficiente. O Dr. Mosca mencionou o fato das entidades do Estado terem uma fraca capacidade de execução, não é mesmo? Não é só os recursos, mas também a sua capacidade de execução. Então o Estado tem que investir na sua capacidade de execução, né? Para garantir que aquelas políticas todas, ou códigos, ou regulamentos que são aprovados, seja ele IVA na agricultura, o gasóleo, por aí fora, que se elas foram aprovadas, não é mesmo? Que sejam executadas, né? É o que nós queremos. Ok. Um outro aspecto importante é que o Estado tem estado a apoiar a distribuição de sementes. Até que ponto isto não distorce o mercado formal das sementes, por exemplo? Não sei se vou começar pela doutora ou pelo Dr. Mosca. Quer dizer, em princípio, as intervenções do Estado distorcem o mercado, não é? Acontece isso com o crédito, quando o crédito, não estou a falar em termos de taxas bonificadas, mas estou a falar quando os critérios de atribuição de crédito não obedecem criteriosamente às regras de uma instituição financeira de crédito, um banco ou outra instituição financeira, quando não é exigido o retorno do capital e não existem penalizações sobre o retorno de capital quando isso acontece. Há distorção do mercado quando se fornecem adubos para um determinado fim, mas depois o agricultor desvia o adubo para outro fim, para outra cultura, porque é essa cultura onde ele vai aplicar o adubo que lhe rende mais dinheiro. Existe distorção do mercado quando se subsidiam uns e não se subsidiam outros, enfim, geralmente as intervenções do Estado, quando não são bem feitas, distorcem o mercado. E quando distorcem o mercado, automaticamente põem os empresários, os agricultores, as empresas agrárias, em situação de desvantagem concorrencial entre si. Portanto, esse é o aspecto mais importante. Portanto, os agricultores ficam em desvantagem concorrencial, não só entre eles, como também deles comparativamente com o resto da economia, comparativamente com os produtos importados. Portanto, quando o Estado intervém ou decide aplicar taxa zero à importação de um conjunto de produtos, automaticamente está a fazer com que exista uma concorrência dos produtos externos com os produtos nacionais, quando existem, em quase todo o mundo, mesmo falando agora da globalização, etc., existem mecanismos muito fortes de proteção. Muitas economias, inclusive a União Europeia e os Estados Unidos, são economias fortemente protecionistas, não é? E mesmo aqui na SADC há países que não aderiram à abertura das fronteiras, como por exemplo Angola, não é? Significa que muitas vezes as distorções, existem distorções de mercado, mas, sobretudo, existem grandes contradições em medidas que o Governo faz. Por um lado, quer facilitar, mas depois existe uma outra medida que vai
contrariar a facilitação que pretende como outra medida. Pode-se dar muitos casos deste tipo. Isso significa que nem sempre a política económica moçambicana, e agrária em particular, está coordenada entre si de forma a evitar esse tipo de contradições. Não é? Naturalmente que, na questão do crédito, é evidente que cria distorções. Não é? É evidente que, quando o Estado faz o papel de banco, embora exista o discurso dizendo que as instituições financeiras não chegam a todo lado, e, portanto, o banco tem que suprir essa deficiência, é uma razão parcial, porque também existe a modalidade de bancos móveis, não é? Portanto, há muitas experiências em muitos países, inclusive na SADC, em que há bancos que organizam sistemas móveis de crédito de maneira a fazer chegar esse serviço financeiro aos produtores lá onde ele não tem acesso. Não é? Mas também a questão não é só do lado da oferta do serviço, também tem o lado da procura dos serviços. Isto é, muitas vezes os próprios produtores agrários não estão preparados, não têm condições de garantia, não têm condições de habilitação, etc., para aceder a um conjunto de serviços. Não é? Por exemplo, aceder ao crédito. Nem todos os agricultores têm os mecanismos e as garantias que o sistema financeiro exige. Sistema de acesso aos subsídios de eletricidade ou subsídios de gasóleo. Portanto, nem todos têm recursos, a organização administrativa, etc., de forma a apresentar ao Estado os documentos, a documentação necessária para poder reaver subsídios, etc. O mesmo passa-se aqui, por exemplo, passando um pouco aqui para os chapas aqui de 100, chapa 100, não é? Os mecanismos administrativos de aceder ao subsídio são de tal maneira complicados que exigem também uma formalização da empresa, que muitas vezes os agentes económicos preferem ficar na informalidade e não ter acesso ao subsídio ou outro tipo de benefícios, porque as exigências administrativas, burocráticas são muito pesadas e que não compensam a contrapartida do benefício, porque nem sempre os subsídios são tão volumosos como isso. Não é? Ok, a questão de políticas e estratégias de intervenção do Estado nós vamos ver na segunda parte deste debate. Vamos agora fazer uma breve pausa. Até já.